O sábio tem todos os seus seguidores, ele sempre dava as suas palestras, suas aulas, e sempre tinha um que contestava ele, né? Cobrava alguma coisa, discordava, questionava, e os outros ficavam aborrecidos. Como é que ele tem essa petulância de questionar o sábio? Ninguém gostava dele. É que um dia esse questionador, ele morre. Ele morre e todo mundo fica muito satisfeito, e o sábio chora. Começa a chorar, e a pessoa diz: não entendo isso. Por que você está chorando? Esse cara te perturbava, cobrava tanto de você. Disse, era o único que tinha coragem de me fazer crescer. Ele me contestava, e ao me contestar, eu tinha que buscar resposta, eu tinha que aprender mais. Então, nem sempre quem te questiona é um inimigo teu, às vezes é um grande amigo teu, que tem a coragem de fazer. Stamp, eu conheço essa história. Ela é muito boa. Merecia entrar num vídeo, não merecia? Mas é claro. Mas não se esqueça da introdução para contextualizar. É claro que eu não ia esquecer. A história começa assim. Depois de uma troca de e-mails em 2012 com Roberto Porto, eu decidi que iria escrever um livro chamado Predestinação Celestial. A princípio, era pura diversão porque eu não sabia que depois a coisa ia ficar séria. Porque hoje é mais fácil você acreditar do que duvidar. Hoje é. Haha, vai lá, continua. Então em 2013 eu viajei para Itabirito, onde tudo é mais bonito, e comecei a rascunhar aquela obra. Quando ficou pronta eu tive uma ideia. Como eu era marinheiro de primeira viagem e não conhecia tanto da história do Botafogo, resolvi enviar a minuta para 12 amigos, para que eles avaliassem o material e me passassem um feedback sobre alguma incorreção sobre fatos, datas, até mesmo erros de português. E uma das 12 pessoas era a Mara Cristina. Exatamente. Uma mulher inteligentíssima, com a mente aberta, uma pessoa fantástica. E aí ela te respondeu. Sim. Passadas algumas semanas eu comecei a receber o feedback do pessoal, inclusive o dela, que dizia mais ou menos assim. Olha, Stamp, eu gostei do livro. Está muito bem escrito, a história é boa, mas eu não consigo acreditar que Deus escolheria um clube de futebol para se comunicar com um homem. Foi por aí mesmo. Te deu uma quebrada. Foi tipo o vídeo da introdução, porque enquanto os outros amigos deram um parecer favorável, ela veio com um questionamento que eu simplesmente não tinha resposta. Mas Stamp, vamos combinar. Eu acho que os outros pensaram a mesma coisa, só não tiveram coragem de dizer. Pode ser sim. Porque pensa bem, com tantas igrejas, sinagogas, templos espalhados pelo mundo, Deus não ia usar um clube de futebol para falar com um homem. Mas esse é o barato da coisa. Não fala assim, Stamp, que o povo vai achar que esse barato aí é outra coisa. Você tem razão. Retificando. Mas essa é a parte interessante da história. Da teoria. Sim. Da teoria. Porque quando Deus precisou se comunicar com Moisés, usou uma sarça ardente. Quando precisou se comunicar em Pentecostes, usou línguas de fogo. Então Deus usa as ferramentas que julga necessárias para cada situação, para cada tempo na história. E mais insuspeitas. Porque o importante era não cessar a comunicação. E então, dentro do que você acredita, Deus se comunica nos dias de hoje por meio das religiões e também do futebol. Mas raciocina comigo. Quantas pessoas assistiram à última Copa do Mundo? Segundo o jornal Lance, cerca de 1,5 bilhão de pessoas. O mundo hoje tem 8 bilhões de habitantes. Olha a projeção que este esporte alcança no mundo. 1,5 bilhão de pessoas ligadas na TV assistindo 22 jogadores correndo atrás de uma bola. No caso da última edição da Libertadores foram cabalísticos 21. Pois é, e ainda tem essa. Então eu fiquei naquela sinuca de bico. O que eu poderia fazer para contestar uma opinião que eu sabia que tinha embasamento? Porque realmente, imaginar que Deus se comunicaria nos dias de hoje com a humanidade por meio do futebol é mesmo complicado. E aí você resolveu escrever a parábola do jumentinho.
que acabou entrando no livro. Só você mesmo, Stamp, uma parábola, e ainda por cima de um jumentinho. Foi o que veio em minha mente na época. Mas foi boa. Deixa comigo que eu faço a leitura. A parábola do jumentinho. Alguns animais estavam no estábulo conversando e contando seus causos. O pombo se gabava de ser considerado o símbolo da paz, e todos os outros animais o admiravam por isso. O galo contava orgulhoso que um ancestral seu cantara por 3 vezes, o que o próprio Jesus havia predito que faria e com isso participar ativamente dos acontecimentos nos evangelhos, e os outros animais também o admiraram por isso. A ovelha e o lobo também falaram sobre sua simbologia. Até o leão contava vantagem, pois fora escolhido para ilustrar o representante da tribo de Judá. Quando só restou o jumentinho para falar, todos riram. Este então aguardou pacientemente o fim das gargalhadas e bem disse: o maior homem que já existiu entrou em Jerusalém montado não num alazão, mas num jumentinho, como eu. E acrescentou: foi uma forma de dizer a todos os humanos que para ser um grande rei, não é preciso beleza nem poder, mas antes humildade e sabedoria. Esta é uma boa lição contida neste livro, mas não é a única. E a principal fala de como nós ainda precisamos evoluir em muitos aspectos para um dia alcançarmos a felicidade plena. O ser humano ainda está no meio de sua caminhada, aprendeu a ler, mas não consegue perceber que nem sempre as mensagens que a vida nos manda vêm em forma de escrita. Conseguiu desenvolver tantos prodígios no campo da engenharia e da tecnologia, mas não consegue alcançar a Deus. Fala tanto de amor, mas não consegue aceitar a verdade de seu próximo. Fé é o tema principal deste livro, que tenta encontrar nos fatos mais simples da nossa vida um motivo para crer que há um Criador à nossa espera. Nem sempre a estrada é a que nós achamos ser a correta, e o caminho que nos leva até ele pode ser, às vezes, indicada por placas com sinais pouco convencionais. Para muitos Deus pode parecer muito rude, para outros, um tanto quanto ausente, nestes tempos difíceis de manejar. Mas eu acredito que estamos colhendo o que plantamos, durante nossa longa existência neste planeta. E acredito que vai chegar o momento em que o tempo será realmente o Senhor da razão, da verdade, do reconhecimento e do perdão. Os maias olhavam para o céu em busca das respostas que a estrela d'alva revelava. Talvez eles tivessem alguma razão, afinal seu calendário, segundo alguns estudiosos afirmam, é mais exato que nosso atual relógio atômico. Seguindo esta metodologia, observei também aquela estrela, que era, na verdade, o planeta Vênus, e pude perceber que ela tem muitas coisas a nos contar. Se um simples e humilde jumentinho foi capaz de nos ensinar tanto em sua tão curta e eloquente parábola, muito mais teria uma divina criação celestial a nos dizer. Não é mesmo? Tem que admitir, ficou muito bom. Ficou sim, Stamp, ficou mesmo. Eu sei que a minha teoria é bem diferente, para dizer o mínimo, ousada até, mas os números estão aí, os fatos, as coisas que só acontecem ao Botafogo, me dizem que por mais que possa parecer estranho, o futebol é só uma desculpa e o Botafogo é uma predestinação celestial.